E aí, galera, tudo legal? Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Dando seguimento, estou tentando colocar em dia alguns temas que eu já tinha programado, que o pessoal me pediu, ou que são muito relevantes para dar uma sequência aos vídeos do canal, uma formação de um sinófilo diferenciado dentro do possível, aquilo que a gente se propõe. Esse vídeo que eu vou falar agora é intitulado Alguns aspectos muito importantes em cães de trabalho. Esse é o título do vídeo. É um vídeo para não ser muito longo. Eu só queria fazer algumas pequenas ressalvas antes de iniciar o vídeo. Não adianta depois do vídeo vocês me mandarem: Léo, o que tu acha desse cruzamento desse criador aqui, ó? Esse aqui. Eu não vou responder. Eu não vou dizer quais cães no Brasil. Isso não é comigo. Se a pessoa quer saber, se tu tem 2, 3 cães, tu quer saber da qualidade dos seus cães, isso é um tema particular seu e meu. Não é para o grande público. Eu não vou fazer propaganda de canil bom, que não precisa de propaganda. Eu não vou fazer propaganda de canil que faz muito marketing e os resultados não existem. Eu não vou fazer propaganda de canil pequeno, que nem o meu, porque eu não preciso, porque eu não me proponho. Eu não vou fazer propaganda, não vou falar de criador, não vou falar de cachorro, não vou falar de cruzamento, de cachorro específico que eu estou dizendo. Tá? Se a pessoa me pediu, que nem teve uma pessoa que me pediu esses dias, um bom criador de Doberman. Eu posso dizer, porque tem poucos, e de trabalho menos ainda. Todo mundo sabe quem são os bons. Mas eu não vou ficar, que tem gente que me manda, pessoal, você não tem ideia, tem gente que me manda mensagem no Instagram, no e-mail, principalmente no Instagram, isso acontece, querendo sondar coisas a pedido de outras pessoas, já deu para perceber que é isso. Eu não vou fazer isso. Se tu tem um cachorro que tu quer saber a qualidade dele, tu não sabe, se tu quer saber se pode ou não cobrir, as pessoas me reproduzem também, me mandam áudio. Se tu tem essa situação que eu falei, tu tem um cachorro, tu quer saber se é bom, se tu pode cobrir com tal, se funciona com tal, isso é assunto de consultoria. A gente combina uma hora, combina um valor e vai ficar entre nós dois. Porque eu acredito que quando eu faço a propaganda, primeiro que tem muito canil que é muito famoso, que tem muito marketing e não faz um trabalho que, na minha opinião, seja tão digno de nota quanto valorizam. Tem outros que são menores ou canis tão importantes quanto, que não tem tanta a questão de propaganda ou marketing e que fazem um bom trabalho. Criação, pessoal, não é assunto para novato. Criação, a pessoa vai comer, todo mundo tem que começar um dia, concordo, mas é uma coisa que demora muito tempo para a pessoa ficar realmente boa no que faz. Não adianta tu te assessorar de um monte de gente, porque tivemos no Brasil inúmeros exemplos de canis. Não adianta tu te assessorar das melhores pessoas, cada um especialista numa área, se essas pessoas não botam a mão em cachorro, não fazem o trabalho com cães. Elas têm que ter o todo. Os criadores realmente bons que temos no mundo, afora, em todas as raças, são pessoas que botam a mão em cachorro. Não adianta tu pegar o melhor tatuador de cachorro, fazendo uma analogia com o futebol, porque o pessoal gosta, né? Não adianta tu pegar o melhor tatuador de cachorro, o melhor pedicure de cachorro, o melhor groomer de cachorro, o melhor trimmer de cachorro, o melhor adestrador, o melhor figurante, juntar todo mundo e não é assim que funciona. A criação, e eu parto do princípio de que uma das melhores criações que nós temos é a criação dentro do padrão alemão, e é isso que eu vou introduzir a ideia clara aqui. Ela precisa ser feita dentro desse círculo, dentro dessa corrente. Se um elo dessa corrente, uma peça-chave desse ciclo for rompido, for quebrado ou não for feito, a tua criação, a minha criação, a criação de qualquer um, ela vai ficar deficiente. Ela não vai ser total no objetivo dela, ela não vai ser plena no propósito de atingir os objetivos dela. Por isso é importante, tá? Então eu espero que fique claro isso. Não me mandem áudio, não me mandem perguntando o que eu achei da criaçãozinha do canil, do fulaninho, do beltraninho, que eu não respondo. Eu não respondo isso.
tá? Então tá, dado o aviso, então, de novo, que acho que não era necessário, porque esse tipo de comentário, se eu falar uma coisa, não, eu acho que não vai ser relevante. Não vai ser relevante para a criação e nem para a pessoa que está adquirindo. Vai ser um marketing talvez infundado por um determinado criador em detrimento de outro. E no canal, se vocês prestarem atenção e lerem, lerem não, desculpa, se vocês prestarem atenção e escutarem atentamente, tentarem se especializar um pouquinho mais do que os meus vídeos simples têm feito, um pouquinho mais, vocês vão entender que as respostas já estão dadas. E daí vocês vão ver que temos um número um número pequeno de criadores que atendem esses requisitos. É só vocês prestarem atenção nos vídeos. Tá? Agora vai esclarecer ainda mais, porque daí vocês vão selecionar, vocês vão começar a pensar. O objetivo é pensar. A gente tem no Brasil, insistentemente, ano após ano, resultados ruins em provas. Alguns são muito bons, é verdade. Algumas pessoas romperam essas barreiras, mas sistematicamente os nossos resultados em termos de provas de adestramento, que é ali que é a medida da sinofilia num determinado lugar, a medida da criação, ela vem das provas de adestramento, sejam provas de Schutzhund, IGP ou Mondial-Ring. E sistematicamente os nossos resultados eles não têm sido bons. A gente teve um pico de resultados muito bons num determinado período da história recente. E de lá para cá os resultados foram piorando ao invés de melhorar. Embora a quantidade de cães, a quantidade de seminários dados no Brasil, a quantidade de esforço das pessoas aumentou, se criaram verdadeiros estigmas, se criaram barreiras que a gente não conseguiu transpor ainda. E começaram a se ter absurdos de todo tipo. Então, por exemplo, um dos absurdos que eu não gosto, que a pessoa, o Léo tem muito conhecimento. Eu digo, ok, até pode ser. Não adianta eu ter muito conhecimento se eu não sei o que fazer com ele. Não adianta eu saber tudo sobre cachorro se eu não sei o que fazer com ele. Não adianta eu ir em 25 seminários da melhor treinadora do mundo, que eu tenho que questionar se é realmente a melhor ou se... Porque esse título, o melhor treinador do mundo, existem muitos treinadores que são os melhores do mundo. É a primeira coisa. Não há um único. O culto a um determinado treinador, a uma determinada escola, ele é prejudicial porque ele te impede de pensar. E nesse sentido, então, que eu vou trazer as ideias aqui. O vídeo de hoje é os aspectos muito importantes, ou os aspectos mais importantes na seleção de qualquer cão de trabalho, na criação de qualquer cão de trabalho. Vamos lá. Esse tema ele é formado por como se fosse uma cadeira de quatro pernas. Então, é uma base sólida de 4 pernas. A primeira dessas pernas é a seleção dos cães. Seleção inclui desde eu pegar e saber o pedigree do cachorro, o pedigree, eu tenho que aprender a ler um pedigree em 7, 8, 9 gerações e não em 4, primeira coisa. Léo, como é que eu aprendo? Praticando. Onde que eu vou? Tu vai no Working Dogs. Ah, é pago, eu não quero assinar, não tenho dinheiro. Cara, uma hora ou outra vocês vão ter que investir algum dinheiro. As coisas não vão cair. Teve gente que acha que, por exemplo, assim, quando eu digo, eu fui para tal lugar para aprender. Não veio um titio do céu, bateu na minha porta e disse, tu quer ir para lá para aprender? Eu tive que correr atrás, filha. Eu tive que correr atrás. Correr atrás como? Trabalhando, guardando dinheiro, economizando para poder ir. Ah, mas para ti era mais fácil. Por quê? Eu já falei, eu não vou ficar contando as histórias espinhosas, duras e tristes, tá? Porque não cabe aqui. Mas não foi assim que aconteceu para mim. E eu estar disponibilizando para vocês é, digamos assim, é uma coisa legal, porque eu acredito que quando a gente retém muitas coisas e não passa adiante, as coisas não acontecem para ti mesmo, sabe? Então, vamos por partes, de novo. Primeiro aspecto importante dos cães de trabalho, de qualquer cão de trabalho, não importa o trabalho, qualquer cão de trabalho, a seleção. A seleção do cão, então, pedigree, 7, 8, 9 gerações, coeficientes
Tem um vídeo que fala sobre isso, coeficiente de inbreeding, coeficiente de os índices IC, inbreeding, ALC, são importantíssimos, precisa se saber isso. Que cães importantes que tem para trás desse pedigree. Então eu vou pré-selecionar ali. Na seleção eu tenho que ter, a seleção se subdivide em duas partes. A seleção se subdivide em certificação de saúde. Se a raça é propensa a ter displasia, se tem displasia de cotovelo, de quadril, problema de coluna, que tipo de problema de coluna, se tem problema de glândula, se tem problema de tireoide, se tem problema de hormonal, que dá problema no pelo, se tem problema de falta de longevidade, se tem problema de torção gástrica, se tem... Enfim, eu tenho que descobrir os problemas que tem e ver quais cães estão isentos desses problemas ou o mais isentos possíveis. Certificação de saúde, segunda parte, morfologia. Morfologia é a morfologia mais adequada para o trabalho, não é o cachorro bonito, feio, de exposição de beleza. Se eu quero um cachorro que vai trombar com um boi, ele não pode ser um cachorro pequeno. Ele tem que ser um cachorro maior, mas também ele não pode ser um cachorro tão grande que impeça ele de se locomover. Se eu vou treinar um cão que o trabalho de treinamento leva 3 anos, então o auge desse cachorro tem que ser aos 8, 9 anos. Eu não posso perder entre aspas, né? Eu não posso despender 3 anos de treinamento de um cão para ele atingir o auge aos 7 anos. E daí depois dos 8 anos morre. Porque longevidade é uma questão de saúde que não é medida por certificação. E a gente só sabe quando o cão, o quanto mais velho ele é, como ele chegou na velhice, como ele morreu. Então, vocês têm que começar a pensar. Tem um pessoal maravilhoso de treino. Maravilhoso. Pessoal da Alemanha, do DMC, Clube do Alemão do Mali. Deutscher Malinois Club. Fabuloso o que eles dizem. Maravilhoso, espetacular o que eles dizem. Os nossos cães, we never had health problems with our Malis. Eles falam, a gente nunca teve problemas de saúde com os nossos Malis. A gente nunca conheceu tal problema. Aí vocês têm que se perguntar, será que o Mali de hoje, especialmente os vindos de lá, mas de todos os lugares, é o cão tão saudável quanto dizem que é? Eu não estou falando mal de Mali, eu estou perguntando. Assim como o pastor alemão passa por seus problemas e agora estão tendo boas alternativas de solução desses problemas, todas as raças passaram ou passam. E o Mali é uma delas. E tem que cuidar, pessoal, o que é marketing de canil, falácia de criador, porque todos falam muito bem dos seus cães, eu nunca vi um dizer, pouquíssimos. Eu conheço eu que faço isso às vezes para algumas pessoas, mas que apontam os erros dos seus cães, as faltas, os problemas. Mas todos são perfeitos, todos são excelentes. Do pessoal do Clube do Mali, por exemplo, eles dizem, nós nunca tivemos problema de saúde nenhum. E aí eles estão sacrificando por eutanásia os cães com 11, 12, 13 anos, achando que isso está ok. Isso não é ok. O cão pode, um cão de 13 anos que morre natural, ele é saudável, certo? Um cão que a média de falecimento é 7, 8 anos e ele durou 8, 9, é razoável. É isso que a gente tem que medir. E eu também não estou falando que todo criador lá do clube alemão é assim. Eu estou falando que uma parte significativa fala essas coisas e o que eles falam não condiz com o que acontece com eles. Porque talvez eles mesmos queiram se enganar. Então a gente tem que aprender a ter senso crítico de questionamento dentro de certos parâmetros. Eu também não vou mandar um e-mail para lá ofendendo os caras, porque tem criadores maravilhosos lá, que inclusive migraram para outras raças por causa disso. Agora, recentemente, se teve uma iniciativa fabulosa do próprio criador do Working Dogs, lá, meu amigo lá, o Matthias Duggan, que eles foram para o regime, foram para a RSV, porque o próprio Kehung do Clube Alemão do Mali não estava mais de acordo. Tem muita crítica e muita coisa que dá para se pensar sobre isso. Mas voltando ao tema, tá? Só para ilustrar isso aí foi. Seleção. Seleção é certificação de saúde, que inclui longevidade, certificação das principais doenças ou problemas que a raça está predisposta, morfologia adaptada para o trabalho. Parte 1.
Lembra que eu falei, uma cadeira de 4 patas. Parte 1, seleção. Parte 2, treinamento. Treinamento é o treinamento adequado, com técnica moderna. É o treinamento que a gente tem que estar sempre se perguntando se esse treinamento está sendo efetivo e funcional. Não importa se é para cão de polícia, se é para cão de mondiorrinque, cão de GP, cão de guarda, não importa, cão guia de cego, não importa. O que importa sim é eu ter consciência da técnica que eu estou empregando. E eu vejo, por exemplo, muita gente trabalhando cão de guarda igual se fazia 80 anos atrás. Uma das minhas críticas, por exemplo, na questão do fila brasileiro, na época lá que eu parei, a prova desatualizada, os cães atacando muitas vezes por medo, tá? E isso não é o que se quer. E tem que ter a parte de controle também. Então, treinamento é uma parte fundamental da seleção de cães. Tá? Sem um treinamento adequado, a minha seleção fica perneta. E o que a gente vê hoje em dia? Muita gente, por exemplo, do cão pastor alemão selecionando os cães de trabalho por um juiz de estrutura com uma prova de cão adestramento básico, CAB seleção. Será que isso é uma seleção adequada? Ou será que um pastor alemão não tem que fazer um Mondio 1, Mondio 2, ou IGP1, IGP2, IGP3? No mínimo, se for macho. E se for fêmea, o nível 1. Aliás, outra coisa, criação de qualidade importa fêmea. Eu não entendo a paranoia do pessoal que só importa macho. Tem que ter fêmea de qualidade. Fêmea de qualidade é a base de qualquer criação no mundo todo. Então, procure as fêmeas do cara que tu quer. É uma dica. Procure as fêmeas. Tu vai ver, por exemplo, lá, eu já falei no outro vídeo, vou falar só para não... Vários criadores famosíssimos e muito, muito bons aqui no Brasil. Veja a qualidade das fêmeas que o cara tem. Ele não precisa ter 500 fêmeas. Não precisa. Pode ter 1, 2, 3, 4. Desde que sejam fêmeas realmente boas. Depois tu vai ver o cachorro. O cachorro, se ele tiver pré-requisitos como, se for um macho realmente dominante, com certificações adequadas, com prova de trabalho e não CAB, não seleção por cachorro por juiz de estrutura. Não estou desmerecendo o juiz de estrutura, mas ele não sabe, em regra, o juiz de estrutura ele não tem condições de averiguar efetivamente o que se precisa ser averiguado. Em regra. Em regra. Por que eu falo em regra? Porque sempre tem juízes que sabem fazer isso. Mas a regra é essa. Aqui em qualquer lugar. Não é demérito, nem privilégio, nem deficiência só nossa. Isso. Treinamento, então. Tem que ter o treinamento adequado. Treinamento adequado, de nível adequado para aquele cão que eu crio. O pastor alemão de trabalho, selecionado mais alguns anos do jeito que está sendo feito, predominantemente aqui, eu não sei porquê, ele vai virar igual o cachorro de estrutura. Porque cão de trabalho tem que ter prova de trabalho. Por que eu parei de criar fila? Uma das coisas, fila cão de trabalho, que não tem prova de trabalho. Então não é um cão de trabalho. Porque é uma das partes desta cadeira de 4 patas que eu inventei de forma ilusória para ilustrar a importância. O treinamento é parte fundamental da seleção e da criação. Ponto. Se é um treinamento de cão de guarda, eu tenho que ter uma mesma sistemática, no mínimo, de treinamento, com os mesmos bons treinadores e selecionar os cães dentro dessa mesma perspectiva. Porque as provas de cães de guarda que se tem aqui, elas não selecionam também. Embora tenha a prova de cão de guarda, tenha a prova de cão funcional, não seleciona como deveria. Então, é até se tiver uma união maior de criadores em prol disso, de formar uma prova realmente efetiva para quem gosta e precisa de cão de guarda, tem gente que faz bem, o pessoal do dog tem feito bem, mas precisa-se de mais. Para as outras raças, precisa ter uma coisa mais efetiva. Efetiva no sentido de que uma prova sistematizada. Vocês já vão entender agora no terceiro aspecto dessa cadeira de 4 patas aqui que eu estou falando, que é o aspecto importante da seleção do cão de trabalho. A outra pata da cadeira, a terceira, é a prova qualificatória e classificatória. Qualificatória é que ela vai dizer, este cão tem condições, sim, mínimas de cumprir. Este não tem. Então eu estou qualificando, atribuindo uma qualidade. Classificatória, porque depois da etapa
qualificação feita, eu preciso classificar para ver, eu como criador, qual cão destes eu vou buscar para minha fêmea. Porque senão eu estou fazendo uma coisa pela metade. E o pessoal não entendeu, parece isso. Ou os que entenderam não fazem, porque talvez criam em larga escala, porque talvez criam em média escala ou pequena escala e ignoram isso. Não existe seleção de verdade se não tiver essas etapas. Isso em qualquer lugar do mundo. Eu estou transcrevendo uma sistemática que eu vi, testei, aprendi fora para vocês, que qualquer lugar que faz bem feito faz assim. Ah, mas aqui a gente não tem quantidade de figura. É outro problema. Se não tem, então eu vou ter que piorar a minha criação porque não tem, ou eu vou ter que diminuir a minha criação e adequar ao que eu tenho. É uma alternativa, mas isso é para todo mundo pensar. Eu não estou criticando A ou B que cria muito. Eu estou fazendo vocês pensarem o que é realmente importante. Porque talvez esses mesmos criadores, ou nós enquanto criadores, ou eu mesmo, a gente não tenha se dado conta de algumas coisas. A gente precisa disso. Tá? Então, prova qualificatória para qualificar e classificatória para dizer esse é o melhor que esse nessa prova, então eu posso usar esse. Lembrando que os melhores cães para seleção com vistas ao trabalho, os melhores cães geralmente não são os primeiros colocados. E aí eu tenho que ter conhecimento e experiência para ter senso crítico para dizer, bom, esse cão eu posso usar. Esse cão é muito treinado, mas ele não tem qualidades inerentes, porque se eu olhar o avô, o bisavô, o trisavô, o tetravô, o pentavô, eram cães muito treináveis, mas não eram cães que tinham aquela alma de verdade, aquele coração de verdade para o trabalho. Então, eu tenho que ter essa linha lógica, esse exercício mental, eu tenho que praticar ele. E como é que eu pratico? Especialmente Working Dogs, Pedigree Data Base. Tenho que olhar lá, tenho que saber interpretar além do que está ali. Eu tenho que entender um pouco de língua estrangeira, porque não vai estar em português nunca isso aí, tá? Pequenos aspectos, coisas que eu já falei. E a última perna dessa cadeira, diz que cadeira imaginária, a última pata desta cadeira imaginária, é de novo a seleção. A seleção depois da classificação. Então, eu tive primeiro a pré-seleção lá em cima, depois eu tive o treinamento adequado, depois eu tive a prova qualificatória, depois eu tive a prova classificatória e por último eu vou ter a seleção dentro da classificação. Que daí entra isso que eu estava falando, os melhores cães geralmente não são os primeiros, geralmente, tem exceções. E aí eu vou selecionar o melhor para cria. O melhor eu vou ter que ter machos, por óbvio, mas eu vou ter que ter principalmente fêmeas. Então se é uma prova que não botam-se muitas fêmeas, a minha criação vai estar restrita também sobre esse ponto. Então, vários aspectos a considerar. Isso é seleção de verdade. O Kehung, ou a seleção que é feita aqui no Brasil de algumas raças, tipo Rottweiler e Pastor Alemão, não cumpre geralmente esses requisitos. Isso fica a critério dos criadores que fazem. Então, vocês têm que ficar atentos. Quando se cria trabalho, cão de trabalho, ele tem que passar por isso. Tem que ter isso feito. Qualquer parte faltante, a minha criação vai, consequentemente, ao longo do tempo, apresentando problemas por não cumprir com estas etapas. Tá? Essa é a mensagem que deve ficar. Eu espero que tenham gostado, que tenham aprendido um pouco, ou revisto quem já sabe disso, que muita gente já sabe disso, e que se reflita e se pense a respeito e a gente troca algumas ideias dentro das coisas que são possíveis serem trocadas. Certo, pessoal? Tá? Valeu, até o próximo vídeo, espero que gostem, curtam ele, deem like e indiquem o canal aí. Ajude também a gente a crescer, que a Sinofilia agradece, tá bom? Valeu, um abração para todos, se cuidem e até o próximo. Tchau, tchau.